Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Rodrigo Pereira de Mello, professor de Direito Constitucional, ele que esteve ao longo desta semana na TV Justiça, ministrando o curso Direito do Saneamento, um curso, sem dúvida, o tema já é bastante interessante. E aí foram tratados aqui nestas aulas o histórico e situação estrutural, também a repartição de competências, lei de diretrizes nacionais, saneamento e contextualização 1, e aí tem o tópico 2, saneamento e contextualização, no caso 2. O professor Rodrigo Pereira de Mello, vou passar aqui um breve currículo, breve, mas eu sei que tem muito mais, que é doutorando em mestre em Direito, ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-procurador-geral da Agência Nacional de Águas, a ANA, ex-assessor de ministro do STF, coordenador do curso de Direito do Saneamento do Instituto Brasileiro de Direito Público, o IDP, e também consultor jurídico aqui em Brasília. Bem, professor Rodrigo, o senhor sempre esteve ligado aí à água. Há muitos anos eu tenho essa ligação, ela surgiu quase por uma casualidade. Se você permitir, eu vou comentar, que eu acho muito curiosa. Eu era procurador da Fazenda Nacional, sim, o que fui durante 16 anos, e nesse momento eu exerci uma função que fazia às vezes de um assessor direto do Procurador-Geral e dos Procuradores-Gerais adjuntos, isso lá em 1999. Um belo dia, o então Procurador-Geral adjunto me chama e diz que chegou lá um assunto, que vai ter uma reunião, como é típico em governo, essas reuniões que começo de assunto, você já sabe que vão 300 pessoas, 50 ministérios diferentes e tal, né? E que eles queriam mandar alguém, mas eles não sabiam quem podia tratar daquilo, o que conversar. Como a reunião era 1 ou 2 horas depois, pediram que lesse, que fosse, mas que fosse só para na volta dizer, olha, o assunto de verdade diz respeito a isso, vamos distribuir para a área X da Procuradoria. Falei, ok, li, fui na reunião, e já na primeira reunião me animei com aquele assunto. Achei extremamente interessante, não só o assunto, como algumas das pessoas que participavam então daquele grupo, né? E voltei à Procuradoria, expus ao Procurador-Geral e aos adjuntos do que se tratava de fundo e pedi para ficar com aquele assunto. Bom, essa discussão desse grupo levou a que esse grupo desenvolvesse, isso era o final do segundo governo FHC, desenvolvesse um projeto de lei tentando conciliar diversos projetos existentes, tentando dar uma lógica, uma sistemática maior numa proposta de governo para uma lei de diretrizes nacionais de saneamento básico, que até então não existia, cumprindo o mandamento do inciso 20 do artigo 21 da Constituição. Esse projeto acabou por razões políticas, né? Não vingando, né? E na época, mas esse contato com esse grupo, desse grupo fazia parte o doutor Gerson Kelmo, então professor titular de Engenharia Hidráulica da UFRJ e posteriormente primeiro diretor-presidente da ANA. Quando é aprovada a criação da Agência Nacional de Águas, isso em 2000, né? Em 2000. Né? Ele então me convida para assumir o jurídico da agência. Eu aceito o convite, sou cedido pela Procuradoria e lá fico 2 anos lidando aí com as questões diretamente de água e mantendo um certo contato com a questão específica do saneamento, seja pelos desdobramentos do projeto de lei que nós tínhamos elaborado, seja por outros contatos que estabeleceram a partir daí. Desde então eu mantenho aí um interesse grande nessa temática, né? Há muitos anos não integro mais nenhum órgão público, entidade privada que lide especificamente ou exclusivamente com esse tema, mas mantenho interesse pessoal, mantenho contato com as pessoas e foi daí que despertou o meu interesse por esse assunto. Uhum. O senhor hoje está mais voltado então às aulas? Isso. Né? E também o senhor esteve como procurador. Isso, eu fui procurador da Fazenda Nacional. Exato. Durante 16 anos, em números redondos, 16 anos. Depois de 16 anos na Procuradoria, cerca de 2 anos e meio atrás, um pouco menos de 2 anos e meio, eu pedi exoneração da Procuradoria para me dedicar exclusivamente à atividade acadêmica e à atividade de consultoria jurídica que
que eu exerço em paralelo à atividade acadêmica. Sim, a proposta, a consultoria também voltada para esse setor do direito, no caso, saneamento, água... Na consultoria, eu, na verdade, basicamente, né, atuo em questões de direito tributário, que não são questões que fazem parte da minha formação acadêmica mais tradicional. Meu mestrado, meu interesse desde a graduação, meu mestrado e meu doutorado são em direito constitucional, mas por força aí até da obrigação de serviço na Procuradoria da Fazenda, aprendi, me aprofundei em alguns temas do direito tributário, também é um assunto que gosto muito, e a consultoria hoje, na maior parte, se dá em direito tributário, mas já desenvolvi trabalhos nessa fase da consultoria pós-serviço público, também na parte de águas, atuei como consultor jurídico de um comitê de bacia hidrográfica, que é uma das figuras presentes na Lei de Gestão de Recursos Hídricos lá de 97, a Lei 9433, é o órgão de base do sistema de gestão de recursos hídricos. E hoje, também na consultoria, sigo com 2 trabalhos nessa parte de águas. Um mais relacionado, na verdade, a saneamento e outro mais relacionado à gestão de recursos hídricos, independentemente da questão do saneamento. Bom, vamos falar aqui do estudo. Sou mestrado, o tema água. Não. A água, na verdade, surge depois, por aquela casualidade que lhe comentei. O mestrado foi antes. O mestrado foi antes, né? Eu fui aprovado para o mestrado em 1993, cursei as disciplinas entre 94 e 95, isso na USP, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, já morava em Brasília, mudei para São Paulo para cursar as disciplinas e defendi lá perante a USP, sob orientação do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, defendi em 1997 o tema relacionado ao conceito constitucional de provas ilícitas. Eu, na verdade, me instigava desde a faculdade um caso real ocorrido com o ex-ministro Antônio Rogério Magri, de uma ação penal que foi movida contra ele, tramitou até aqui perante o Supremo Tribunal Federal, ele era deputado federal, e nessa ação penal tinha uma discussão constitucional de fundo, que era saber se uma determinada conversa que foi gravada entre ele e um assessor, se ali estaria configurado pela divulgação que esse assessor fez dessa conversa, uma violação à intimidade, ou mais propriamente à privacidade deles, e aí nós teríamos uma prova ilícita, como ela é configurada lá pelo artigo 5º da Constituição, e esse ponto era sustentado não só pela defesa dele, como várias articulistas jurídicos ou não que escreviam na imprensa na época, e aquilo sempre me incomodou diante da seguinte indagação: não, peraí, mas 2 agentes públicos conversando no ambiente de serviço público sobre um assunto de serviço público, né? Como é que fica isso diante do princípio constitucional da publicidade da administração pública? E aí eu a partir desse caso, procurava, sinceramente... Talvez seria até a transparência. Exato, né? E que foi a conclusão que eu cheguei na minha dissertação, de que no caso não se aplicava a tutela nem da intimidade nem da privacidade, porque ali não se tratava de um espaço pessoal reservado frente a terceiros, mas sim de um espaço que, por determinação constitucional, estava sujeito à transparência e, portanto, sujeito não à proteção de direitos individuais, mas ao princípio da publicidade, da transparência da administração pública. Tive a felicidade, bom, além de ser aprovado no mestrado, que 2 anos depois, o Supremo Tribunal, julgando essa ação penal, fez exatamente essa mesma avaliação. Teve esse entendimento que o senhor previamente já havia feito uma análise. Isso, exato. Uhum. Ok. E já o doutorando? O doutoramento está em curso, eu acabei me alongando nele mais do que eu esperava por razões pessoais, nasceu meu filho, eu teve essa saída da Procuradoria. Mas aliás, muitos que vêm aqui, aliás, não só que vêm aqui, mas que a gente conversa, o doutoramento é outro filho, né? Além disso, né? Porque nos é incutido muito fortemente
e eu acho até que depois que passar esse processo, a gente, como aconteceu um pouco no mestrado, a gente vai descobrir que não é bem isso, mas nos é incutido muito fortemente desde a graduação, e eu que tenho uma vivência acadêmica forte desde a época do mestrado, nos é sempre incutido essa coisa de que no doutoramento você tem que ter o domínio total, completo e absoluto de todas as facetas, de todas as hipóteses, de tudo que disser respeito àquele tema que você escolheu. Então, isso, de fato, lhe leva a um grau de dedicação, de pesquisa, de investigação enorme, sempre naquela questão assim, mas e se alguém perguntar, e se surgir uma dúvida, e se eu não falar sobre tal assunto? Então, você pesquisa sobre um assunto, ali você descobre uma ramificação, você até não queria ir por aquela ramificação, mas você se sente na obrigação. Quando você está dentro daquela ramificação, você descobre que ela tem duas ramificações, e isso vira um sem fim. Por isso, a tese de doutorado acaba sendo tão abrangente, né, e tão esgotadora dos alunos. Mas no caso do doutorado, como eu comentei, eu morava em Brasília quando fui fazer mestrado e mudei para São Paulo. Quando chegou a fase do doutorado, eu tomei a decisão e falei, não, eu agora vou fazer a opção, né, de cuidar só disso. Então, escolhemos com um local em que pudéssemos cursar o doutorado, dedicando exclusivamente àquela situação, e a nossa escolha acabou, dentro de várias considerações, recaindo na Universidade de Salamanca, na Espanha, onde já tínhamos estado a passeio, e foi um período muito bom, e seguindo um pouco esse eixo central da dissertação de mestrado, a tese de doutorado, ela discute o direito cidadão, o direito do cidadão de acesso a informações públicas. Né? Discute tanto qual é o conteúdo desse direito, quanto discute os limites aplicáveis a esse direito. Eu faço menção, lá na tese, que ainda pende de defesa, eu faço menção a algumas situações de acesso institucional, por exemplo, até que o acesso do Ministério Público, o acesso de órgãos policiais, o acesso de órgãos fazendários, mas só como uma informação. O meu foco, na verdade, era a questão do acesso do cidadão a informações públicas de interesse geral ou coletivo, né? E traçando um paralelo entre a legislação e a experiência espanhola nesse assunto e a brasileira. E paralelo esse que me interessou, porque a Constituição espanhola tem um dispositivo muito similar ao nosso nessa matéria, só que lá eles primeiro tiveram um desenvolvimento legislativo dessa matéria, insatisfatório, segundo muitos autores da própria Espanha, mas tiveram, né, muito antes do nosso, e segundo, eles tiveram um caso real, que pôs em xeque, levou a uma decisão não do Tribunal Constitucional Espanhol, a Espanha tem modelo de Tribunal Constitucional, mas a decisão do que seria, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, que é a mais alta instância não constitucional lá. E foi um caso muito polêmico por razões políticas da época, então produziu-se muito na Espanha em termos de doutrina, de pensamento, de reflexão, em termos também de artigos políticos, jornalísticos. Então, isso é que me interessou optar especificamente por esse paralelo com a Espanha. A similitude histórica que nós temos com o espanhol, a similitude cultural, a similitude na história política recente, a identidade, a quase identidade dos dispositivos constitucionais, mas o fato de que eles vivenciaram, seja porque muito antes de nós dispuseram legislativamente sobre esse assunto, seja por esse caso que efetivamente movimentou o pensamento da doutrina espanhola em torno dessa matéria. Agora, na prática, onde que o senhor acha que funciona esse acesso? Aqui ou lá? Eu acho que está muito no campo teórico. O acesso, eu creio que ele funciona melhor lá. E funciona melhor lá, ainda que com várias críticas, basicamente por duas razões. Uma, porque ao ter tido há muito tempo uma disposição legislativa regulamentando essa matéria, você ainda tem lá restrições do próprio corpo da burocracia estatal na prestação de informações, mas os anos de vivência daquela disposição constitucional, e sobretudo da sua regulamentação, do seu detalhamento legal, esses anos levaram a que muitas dessas resistências burocráticas foram quebradas, muitas vezes mesmo por substituições de geração, ou seja, o sujeito que lá estava na administração pública, num período em que
era para esconder tudo e que recebeu aquela lei como vamos criar todas as dificuldades possíveis, esse sujeito, na sua grande parte, já foi substituído nas gerações de servidores públicos. E, portanto, para o servidor público que, quando chegou naquela área, naquela atividade, já era da regra, do padrão estabelecido, fornecer a informação das situações A, B ou C, ele não tem mais aquela resistência anterior. Então, o fato de que eles tenham essa prática há mais tempo, pragmaticamente, leva a que hoje a situação seja mais tranquila lá do que aqui. Além do mais, eles criaram uma agência, uma agência no Poder Público Central que acompanha todas essas situações. É uma agência na qual, se você solicita uma documentação a qualquer órgão público ou qualquer prestador de serviço público, pode ser um particular, pode ser um concessionário particular que presta serviço público, e isso não é prestado no termo, na forma e no prazo adequado, né? Você solicita à agência, e a agência, a informação que eu tenho de todas as fontes lá é de que essa agência funciona razoavelmente bem. A agência, dentro de um prazo bastante razoável, analisa o seu caso e, entendendo que é procedente, aí ela não pede mais, né? Ela determina que o documento seja apresentado a ela, a agência, e ela fornece a parte. E salvo os casos de segurança nacional, se a parte lá alegar, não, mas esse documento eu não forneci porque viola, por exemplo, a intimidade de um terceiro, que é morosipódio negativo, né? A agência tem essa prerrogativa. Não, então, agora comigo você não pode mais recusar o documento. Então, ela se dirige ao órgão lá ou ao concessionário, exige aquele documento e ela, a agência, se for o caso, recebe o documento com uma justificativa dizendo, acho que não deve fornecer porque tem a intimidade do terceiro e tal, e ela analisa. Ela analisa, e se ela entender que aquela justificativa, aquela excludente do direito não é aplicável, ela já entrega o direito ao interessado. Então, a tradição de já alguns anos dessa prática, apesar das resistências burocráticas, e a questão da agência, realmente criaram um diferencial significativo lá. Talvez uma sugestão para a nossa... Não sei se seria interessante do ponto de vista político. O projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre a questão do acesso aos documentos públicos, que foi proposto no final do governo Lula, e que recentemente teve uma paralisação até bastante noticiada pela imprensa, uma resistência dos senadores Fernando Collor e José Sarney em torno da liberação de certos documentos históricos, ele prevê um modelo similar a esse na questão da agência. No Brasil nós temos uma singularidade, que eu falo que na Espanha eles não gostam muito que se diga isso não, mas usando os critérios tradicionais, pelo menos que nós usamos no Brasil para conceituar a organização do Estado, eles são um Estado unitário, né, para o qual a Constituição autorizou descentralizações, tanto administrativas quanto políticas, e essas descentralizações foram feitas, são as chamadas comunidades autônomas, das quais as mais famosas são, talvez, a Catalunha, o País Basco, a Andaluzia. Mas isso fez com que a Constituição reservasse uma série de prerrogativas que, uma vez fixadas no poder central, são compulsoriamente aplicadas em todo o país. No caso brasileiro, nós temos uma perspectiva diferente de federação, ou seja, essa lei, na verdade, que está em tramitação no Congresso, claro que ela vai ser um marco, claro que ela vai ser um farol importante, mas a rigor ela só vai se aplicar à nossa administração pública federal. Ela não terá, por si mesma, autoridade para impor as mesmas soluções no âmbito estadual e municipal. E aí, essas batalhas, no caso brasileiro, se reproduzem. Alguns estados já têm leis de acesso, melhores ou piores, mas a batalha por uma maior abertura se reproduzirá em vários estados, em vários municípios. No nosso caso, o processo tende a ser mais lento. Vamos aguardar para ver, então. Bom, eu estou conversando aqui no programa Saber Direito Debate com o professor Rodrigo Pereira de Mello, professor de Direito Constitucional, que ao longo desta semana ministrou o curso na TV Justiça, Direito do Saneamento. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Lembro que você pode enviar a sua sugestão, o seu comentário pelo endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça no YouTube. Nosso endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Hoje nós estamos conversando com o professor Rodrigo Pereira de Mello, professor de Direito Constitucional, e que ao longo da semana esteve na TV Justiça ministrando o curso Direito do Saneamento. Professor, o senhor é mineiro,
Sou mineiro. Mineiro de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. E quanto tempo em Brasília? Eu vim para Brasília no dia em que completei 11 anos de idade, e como tantas histórias em Brasília, né, vim com a família para ficar durante 2 anos, né, estou aí há mais de 30. Já tem bastante tempo. Teve só um tempo que foi justamente São Paulo, que o senhor citou lá no primeiro bloco, em função do estudo. Isso, tive 2 anos em São Paulo, em 94, 95, e depois 1 ano e meio fora no doutorado em Salamanca, lá em 2003 e meados de 2004. Bom, o senhor também então já é um cidadão praticamente um brasiliense, aí 30 anos? Sim. Né? Ou seja, perdendo apenas uns poucos, 20 e poucos anos para a idade mesmo de Brasília. Agora me diz, como é que o senhor vê então, e o senhor que é um especialista na área, da situação hídrica do Distrito Federal? Olha, o Distrito Federal, ele tem a vantagem de, sendo uma região planejada, nesse planejamento, como era muito comum se fazer no século XIX, no início do século XX, Belo Horizonte mesmo, se nós retomarmos lá os estudos iniciais e a própria obra de construção, aí lá sob a responsabilidade do engenheiro Arão Reis, nós vamos identificar a mesma situação. No Distrito Federal, desde os primeiros levantamentos em meados do século XIX, depois a Comissão Cruz, houve uma fortíssima preocupação com a questão do abastecimento de água, né? Na verdade, se nós retomarmos o trabalho da Comissão Cruz, retomarmos o texto da Constituição de 1891, retomarmos mais atrás os projetos de lei que na época do Império trataram dessa matéria, a própria referência quanto à localização do futuro Distrito Federal se dava a partir da confluência de certos corpos hídricos, ou rios ou lagoas, né? Aqui basicamente, se não me engano, o São Bartolomeu, né? Na verdade, nós tínhamos São Bartolomeu, o córrego de Sobradinho, as lagoas Feia, hoje Formosa, e a Lagoa Formosa, que na região conhecida aqui em Brasília como o Parque do Fumal, né? Que eram as principais referências. E em todo o planejamento da cidade, a consideração sobre o abastecimento, né, de água. Além da própria concepção da montagem do lago, né, que consta aí uma certa lenda popular que seria para refrescar a cidade, que seria para diminuir o problema da baixa umidade nos períodos de seca, mas que, na verdade, foi tecnicamente pensado como uma garantia de segurança hídrica no abastecimento da cidade, além do pequeno proveito de geração. A Lagoa da Pampulha seguia essa mesma linha de raciocínio já, não? Não, a Lagoa da Pampulha, ela tinha, em Belo Horizonte, até onde eu saiba, ela tinha basicamente uma opção estética de ser o marco de expansão da cidade lá para o lado da Pampulha. Tanto que quando há o rompimento da lagoa, né, a lagoa é construída com JK prefeito, depois a barragem vem a se romper com JK presidente, né, não há nenhum prejuízo ao abastecimento hídrico de Belo Horizonte. E aqui no Distrito Federal, apesar de todo esse planejamento, o Distrito Federal também, como toda cidade planejada, sabemos disso, foi planejada para uma população em torno, aí, uns dizem 500, outros dizem 600 mil habitantes. Hoje nós estamos no Distrito Federal, né, na casa de 2 milhões e 200, 2 milhões mais de 2 milhões. E então isso causa problemas hídricos sérios, não só para a questão do abastecimento, como também esse crescimento desordenado teve um forte impacto, seja em sedimentação de nascentes, seja em termos de disposição final inadequada, de destinação final inadequada, de esgotamento, no caso aqui do Distrito Federal, basicamente doméstico, né? Nós temos baixo índice de industrialização, então você teve um comprometimento muito sério do ambiente hídrico, tanto que a CAESB aqui, preocupada com isso já há alguns anos e fazendo algo que é similar ao que todas as grandes regiões metropolitanas têm feito, a CAESB entra no empreendimento de Corumbá 4, né, da usina hidrelétrica de Corumbá 4 e do seu respectivo lago,
entra como sócio do empreendimento basicamente para garantir acesso às águas do Lago de Corumbá 4 como, de novo, uma reserva hídrica de segurança para o Distrito Federal. Ou seja, o Distrito Federal hoje, apesar de todo esse planejamento, de toda a disponibilidade, está no centro quase geográfico da confluência das bacias hidrográficas brasileiras. Nós temos aqui, né, o ponto em que se encontram as três principais, as águas emendadas, onde se encontram as três principais bacias hidrográficas brasileiras, mas o Distrito Federal hoje já busca água há dezenas de quilômetros. E nós já temos essa situação em outras localidades do país. O Rio de Janeiro praticamente só é sustentável desde o ponto de vista hídrico a vida no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana do Rio de Janeiro, por conta da fantástica, realmente fantástica obra feita aí já há cerca de 60 anos, que é a chamada transposição do rio Guandu. O Rio de Janeiro está lá embaixo, eu tenho lá em cima da montanha o rio Paraíba do Sul. Então, no Paraíba do Sul foi montada uma mega infraestrutura de bombas gigantescas que retiram aproximadamente metade do volume do Rio Paraíba do Sul, que é um rio de fortíssimo porte. Na verdade, boa parte dos ciclos econômicos brasileiros se desenvolveram em todo o Rio Paraíba do Sul. Quer dizer, o ciclo do ouro tem a ver com o Paraíba do Sul, o ciclo do café tem a ver com o Paraíba do Sul. Você tira pelo menos metade da água do Paraíba do Sul, joga dentro, né, de túneis cavados na montanha. Esses túneis descem a montanha, na descida aproveitou-se para fazer a geração de energia elétrica, e eles caem lá embaixo no que era um antigo pequeno rio, adaptado para ser um rio de maior porte, que é o Guandu, e aí do Guandu você gera captações para abastecimento de água. Praticamente todas as cervejarias instaladas no Rio de Janeiro e outras unidades industriais de grande consumo se localizam próximas ao Guandu ali para ter a captação. Então, na prática, a água que você abre uma torneira lá em Copacabana ou Ipanema, no Rio de Janeiro, na sua maior parte também vem de quilômetros de distância. São Paulo hoje já busca também alguns pontos de água, segundo a última informação que tive, a cerca de 100 quilômetros da capital, né, existe captação de água. O Distrito Federal segue mais ou menos essa mesma lógica. Há um esgotamento das fontes hídricas próprias, diretas, imediatas, e você começa a ter que buscar água e a distância para manter aquele aglomerado urbano. Quando eu lhe fiz essa pergunta bastante localizada, referente à visão que o senhor tem hoje sobre a nossa situação hídrica, a nossa, digamos, Brasília, mas era justamente já com esse objetivo de ter do senhor uma resposta que eu acho que se reflete em outros locais. Porque, se pegarmos a própria história da humanidade, nós vamos ver que, lógico, todo mundo preferia construir sua casinha e dali começar a ver um berço de civilização sempre à margem de um rio. Sim. Né? Ou seja, onde há, pelo menos, de onde se vem, pelo menos, a fonte da vida, né? Que é a água. Mas nós hoje temos um crescimento desordenado, e aí nós falamos da previsão de Brasília, já se pensava nisso, das comissões que vinham para cá, das expedições, mas nós temos aí cidades crescendo. E há essa preocupação, ou nós ainda caminhamos a passos lentos nessa conscientização da água? Eu acho que há uma conscientização a passos largos. O que eu sinto que hoje ainda é bastante carente, por isso é necessário seguir fortemente jogando na questão da conscientização, é quanto à prática. Nós frequentemente hoje temos informação sobre os problemas relacionados à questão hídrica, seja no abastecimento, seja no esgotamento. Nós temos também um discurso frequentemente que incorpora esse tipo de situação, mas nós não temos frequentemente uma prática que se associe a esse tipo de situação. Eu me lembro, por exemplo, a dificuldade que era, mesmo num ambiente teoricamente
próximo ao conhecimento, ao domínio das informações, que é o ambiente universitário. Eu me lembro quando eu estudava aqui na Universidade de Brasília, onde eu entrei em 1988, no curso de Direito, a dificuldade que era você mobilizar alguém para prestar a seguinte informação. Há uma torneira na Faculdade de Direito, ou no Gramado, ou em algum outro lugar, vazando abundantemente água, tentei fechar, não consegui, precisa ser tomada uma providência. Era uma dificuldade para mobilizar alguém para essa providência. Ah, tá bem, ok, estamos informados. Ok, tá certo. E você passa lá no dia seguinte e a torneira continua. Nas nossas casas, né, sabemos todos, isso ainda acontece com frequência, né? Banhos frequentemente prolongados, situações de pessoas que, por exemplo, escovam os dentes com a torneira aberta, ou mesmo, né, fazem a barba, né, os que fazem com aparelho mecânico e a torneira aberta e assim por diante. Bom, sem falar da lavagem de calçadas, onde para não fazer uma varrição que vai levar meia hora, né, você usa água e tal, né, para simplificar a situação. Então, eu acho que o que falta, sobretudo, é o desenvolvimento de uma prática aliado a essa consciência que eu acho que, em geral, as pessoas têm. Quando você dá certas informações sobre o estado da situação hídrica, pelo menos informação do plano geral, a maior parte das pessoas dá a entender que conhece aquela informação, sabe daquele dado, sabe que é um problema, sabe que é uma necessidade de contenção, sabe que é uma necessidade de controle, mas não incorpora essa prática. É um pouco como um amigo dos meus pais comentava na crise do racionamento de energia elétrica lá em 2001, 2002, que ele, como tantas famílias, né, reuniu lá os filhos, a esposa e tal, pensou, avaliou e tal, pensou em várias medidas de corte. Quando eles sentaram na mesa, quando ele sentou na mesa, já para apresentar o plano que ele tinha lá de contenção, as filhas e a esposa já se anteciparam a ele, né, para dizer que o aparelho de chapinha estava fora de discussão. O aparelho de chapinha seria mantido. A meta de consumo ia ser atendida com outros itens, mas a chapinha era indiscutível. Então é isso. Muitas vezes é difícil mudar as práticas estabelecidas, ainda que todos tenham consciência. Estamos vivendo um momento de crise, ok, mas a chapinha fica. E um item que gasta uma barbaridade, né? É verdade. Agora, é comum, nós, por exemplo, eu que vou com uma certa frequência ao interior, em especial, aí é bom de se frisar também, em Minas Gerais, e aí tirando a exceção, talvez o norte, que é mais o semiárido, e tem menos água, mas a parte mais de noroeste do próprio estado, eu digo isso, essa proximidade, tanto porque eu vou, assim como também o senhor já disse que é um mineiro. Temos muita água no estado de Minas, né? Agora, e aí às vezes chega num lugar, tem córregos, tem rios, tem muita água, as veredas, é realmente um estado que foi bem beneficiado. Não dá para dizer isso de outras regiões do Brasil. Mas nesse aspecto é muito comum a gente falar, não, nós temos muita água. Sim. Mas talvez uma coisa que não é dita é a qualidade dessa água. Eu acho que aí nós temos duas coisas. Nós temos a qualidade e temos também o problema, muitas vezes, da indisponibilidade dessa água próximo aos grandes centros de consumo, né? Essa indisponibilidade, esse problema logístico, ele é muito claro, e aqui não vai nenhum discurso nem de apoiamento ou de contrariedade à concepção do projeto, mas só como referência nesse ponto, ao caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Ok, né? Nossa opção é por uma matriz energética baseada em hidroeletricidade, ok, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, segundo as últimas medições, até o Amazonas seria, né, aquela velha polêmica de tem mais volume que o Nilo, mas tem menos de extensão e tal, agora já tem uma medida dizendo que é mais extenso do que o Nilo, mas o fato é que, ótimo, temos toda essa matriz de potencial hidrelétrico,
só que ela não está ao lado dos centros consumidores de hidroeletricidade. Né? E você não tem como levar o local consumidor lá, né? Então você tem que gerar lá e trazer a energia. Na água, esse é um dos problemas existentes. Você identifica muitos locais com disponibilidade, com forte disponibilidade hídrica, mas eles estão longe dos principais centros consumidores. Além disso, na questão que mais especificamente você indagado, o problema da contaminação. Né? Muitos desses potenciais recursos hídricos, até relativamente mais próximos dos centros de consumo, né? Como o caso das bacias mineiras é típico disso, você tem um forte impacto de contaminação, seja por lançamento não tratado indevidamente de esgoto doméstico, né? Também lançamento não tratado inadequadamente de esgoto comercial e, sobretudo, industrial. E você tem também uma fortíssima contaminação por uso inadequado de agrotóxicos, né, de produtos químicos na agricultura. E aí você tem todo tipo de situação. Né? E é por isso que os técnicos dizem isso desde sempre, e, na verdade, a humanidade sabe isso também há muito tempo, mas está lá na Lei 9433, soluções hídricas têm que ser pensadas por bacia hidrográfica. Por quê? Porque não adianta que se diga assim, não, eu trato eu município, estou aqui ancorado à beira de um rio de bom porte, eu trato o meu esgoto, tudo certo, eu faço, mas se a montante da sua posição, ou seja, se numa posição anterior à sua no rio, você tem um outro município, pode até ser menor do que o seu, né, que, por exemplo, lança esgoto in natura, na hora que você for fazer, na frente do seu município, na borda do seu município, naquele rio, a captação da água, né, essa água virá contaminada. Mesmo que seja uma contaminação abatível, eliminável mediante tratamento, você aí entra num problema financeiro, você eleva profundamente o custo de tratamento, né? Gerando, na verdade, duas despesas, né? Porque amanhã, duas despesas no sentido de que você faz uma despesa aqui sem resolver o problema. Você faz uma despesa aqui que você vai continuar fazendo, porque o problema é outro, está antes, está numa posição de montante. Essa questão da contaminação ela é extremamente séria. Você tem muitos rios hoje no Brasil que ainda tem, a natureza tem uma capacidade de lidar com a contaminação, né? Para certas coisas que o homem inventou, sintetizou, não, mas para a grande maioria do esgotamento que os centros urbanos humanos geram, a maior parte de rios de portos tem uma capacidade, a própria natureza tem uma capacidade de abater a carga contaminante daquela, de neutralizar. Tanto que há técnicos sérios que defendem, por exemplo, que em regiões como a região norte do país, não norte de Minas, mas norte do país, não valeria a pena investir em modelos sofisticados de tratamento de esgoto. Tecnicamente, segundo algumas dessas opiniões, valeria a pena você, feito algum abatimento de carga poluente específica, que seria mais complexo para a natureza, que você deveria jogar nos rios. Por quê? Porque ali você não tem nenhuma tomada de água, nenhuma tomada para abastecimento de água próxima a um município de outro, e nós estamos falando de rios tão imensos, de tão larga dimensão, de tão largo volume, que ele, por si só, cuidaria daquele esgotamento. O problema é que essa não é a realidade da maior parte dos rios do Brasil em qualquer lugar do mundo. No caso de Minas Gerais, você tem grandes rios, mas a maior parte dos rios que de fato chegam aos municípios A, B ou C são rios de pequeno ou grande porte, onde o sistemático lançamento de esgotos, né, industriais, residenciais, comerciais e mesmo de produtos agrícolas contaminantes, já está criando uma situação em que aquele rio ele não sobrevive mais, ele não tem uma capacidade de lidar com o abatimento daquela carga. E aí contamina o rio, você tem todo o problema ambiental da contaminação do rio e todo o problema de contaminação para todas as tomadas de água, para todos os usos de água que estejam abaixo, ou seja, que estejam a jusante daquele ponto onde há a contaminação. Bem, professor Rodrigo, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com o programa Saber, Direito, Debate. Até já.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar do programa por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e também o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Hoje nós estamos conversando com o professor Rodrigo Pereira de Mello, professor de Direito Constitucional, que ao longo da semana ministrou o curso Direito do Saneamento. Professor, nós temos a ANA, que é a Agência Nacional de Águas. É, claro, bastante importante o papel da ANA, mas ela tem cumprido com o seu papel? Eu acho que para saber se a ANA vem cumprindo bem seu papel, é preciso, eu acho que fazer 3 distinções. Primeiro é que o papel da ANA diz respeito à água enquanto recurso hídrico, ou seja, enquanto bem da natureza e na natureza, né? Ou seja, não é papel da ANA, até há quem pretende que seja, mas hoje objetivamente não é, cuidar das matérias afetas ao saneamento básico. Claro que na medida em que um prestador de serviço de saneamento, aí seja a própria administração diretamente, através de um SAI, de um DAI, de um serviço de abastecimento de água e esgoto, de um departamento de água e esgoto, ou de uma autarquia, ou mesmo de uma empresa pública de economia mista, na medida em que eles, ou mesmo de um concessionário privado, na medida em que eles precisem captar recursos hídricos num corpo hídrico natural, ou precisem lançar esgotamento sanitário, tratado ou não, num corpo hídrico, aí eles são usuários de recursos hídricos como quaisquer outros. Mas não cabe à ANA, não é da competência dela, lidar com as questões intrínsecas ao setor saneamento. Entre a captação e a devolução, até aí é papel da ANA. Isso. Até a captação e até a partir da devolução. Isso, Esse meio não é papel da ANA, nem dos órgãos correspondentes à ANA nos âmbitos estaduais. Tá? Então, essa é a primeira distinção importante. A segunda é que o papel da ANA, ele em parte, regulador e, consequentemente, fiscalizador, mas ele, em parte, também é de agência executiva, no sentido de uma entidade que implementa projetos, atividades típicas da administração pública. Poderiam ser exercidas por um outro órgão público qualquer, né? Só para citar um caso aqui, que sempre me pareceu extremamente interessante desde que eu passei a tomar contato com a ANA, né? O setor de hidrometeorologia, que a ANA é a responsável, né, por uma rede nacional de medição hidrométrica espalhada por todo o país, pelos mais profundos rincões do país. São milhares de pontos de captação de dados para verificação de quantidade, sobretudo quantidade na estrutura instalada, mas também em vários desses pontos de qualidade. E aí, claro, não tem nenhuma ação de regulação ou de fiscalização nisso, né? Uhum. É uma ação executiva como outra qualquer, né? E o terceiro ponto a destacar é que, exatamente por conta da Federação Brasileira e da distribuição que a Constituição faz dos bens públicos, a Constituição relaciona lá no artigo 20 os bens públicos da União, dentre eles determinados corpos hídricos. Mas também relaciona no artigo 26, especialmente no inciso 1, outros corpos hídricos que são, na divisão constitucional, bens dos Estados-membros. Em relação ao papel da ANA, a ANA tem um papel que é tipicamente nacional, que é implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, mas tem alguns papéis que são tipicamente federais, ou seja, só atuam sobre os bens de domínio da União, não sobre os bens de domínio dos Estados, né? Como é o caso, por exemplo, de controlar efetivamente a chamada outorga de direito de uso de recursos hídricos, controlar quem usa, regularizar esse uso, autorizar ou não determinados usos, balizar esses usos e fiscalizar esses usos. Estabelecido esse contexto, né, eu acho que a ANA vem sim desempenhando ao longo desses anos muito bem o seu papel. Acho que em alguns momentos, né, e esses momentos, alguns deles aconteceram
quando eu ainda lá estava, outros aconteceram nesses tantos anos que já se vão lá desde que eu deixei os quadros da ANA. Em alguns momentos, como é muito comum nas agências reguladoras, em outros órgãos desse tipo, houve uma espécie de sedução atividades executivas em detrimento das atividades de promoção do Sistema Nacional e da Política Nacional de Recursos Hídricos e até mesmo em detrimento do papel de unidade reguladora e fiscalizadora. Porque, bem ou mal, e esse depoimento se ouve muito frequentemente de alguns parlamentares, sobretudo parlamentares que são ex-membros do Executivo, seja Executivo Municipal, Estadual, Federal, que as pessoas muitas vezes se sentem atraídas, se sentem ligadas, se sentem até mais realizadas quando elas não trabalham no plano da formulação de políticas ou da proposição de políticas ou da implementação de políticas, ou pelo menos do estímulo à implementação de políticas, ou mesmo no papel regulador, né? E se sentem mais estimuladas quando lidam com atividades executivas, com atividades materiais, com atividades concretas. Eu fiz aquela ponte, eu fiz aquela represa, eu fiz aquela atividade. Isso, em alguns momentos, seduziu a ANA, como também seduziu outras agências reguladoras, sejam as agências clássicas, sejam outros órgãos que operam como se agências fossem, o Banco Central e a CVM, talvez sejam os casos mais clássicos no Brasil. Eu acho que o que a agência precisa preocupar, a ANA aqui no particular da sua pergunta, é que essa sedução não seja permanente, é que essa sedução seja aquele canto da sereia em que você abala, reflete, às vezes até balança, mas é preciso que alguém no barco tome o timão e faça o barco prosseguir e voltar ao seu rumo adequado, né? Mas, feita essa ressalva, acho que sim, acho que a ANA vem cumprindo bem o seu papel. A montagem no modelo federal dos comitês de bacia hidrográfica nas bacias hidrográficas dos rios de domínio da União, que são bens da União. É um processo que vem, desde um ponto de vista, avançando lentamente, mas é um lento que é inerente ao próprio processo. A Lei de Gestão de Recursos Hídricos optou por um modelo de participação social muito significativo. É o único caso que eu conheço em toda a administração pública brasileira, onde, por força de lei, você tem órgãos com tomada de decisão, que são os comitês de bacia hidrográfica, tomada de decisão, inclusive, que geram condicionantes a atividades privadas, eles fazem parte até do processo de poder de polícia do Estado, e onde este órgão é composto, na sua maioria, por não governo. Uhum. É o único caso que eu conheço. Embora a ANA esteja vinculada ao Ministério. Ao Ministério, mas os comitês de bacias hidrográficas, né, eles não são, desde o ponto de vista administrativo, nem vinculados, nem subordinados, para usar as expressões lá do Decreto-Lei 200, eles não são nem vinculados, nem subordinados à ANA, né? Eles são órgãos públicos federais, mas são órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A ANA se relaciona com ele, mas eles não têm nenhum grau de vinculação ou de subordinação administrativa com a ANA. A ANA não lhes dá ordens, como o Ministério do Meio Ambiente também não lhes dá ordens. Então, eles são órgãos, por assim dizer, relativamente autônomos em termos da formação da sua própria convicção dentro do sistema, e são órgãos colegiados compostos, na sua maioria, por não governo. E, apesar disso, decidem sobre questões financeiras impostas aos usuários de recursos hídricos das bacias, decidem sobre limitações de uso de recursos hídricos na bacia, aprovam o plano de recursos hídricos da bacia, que estabelece uma série de condicionantes no uso. É a única experiência que eu conheço na administração pública brasileira. E como toda experiência coletiva, colegiada, envolvendo usuários e usuários que tem-se lá seus conflitos, você tem um sujeito da agricultura que acha que tem que ter menos recursos hídricos para a indústria e vice-versa, né? Lá senta a indústria, lá senta a agricultura, lá se sentam, onde é o caso, os pescadores, no Comitê de São Francisco você tem pescadores, outros usuários, lá se senta a sociedade civil, e lá se sentam também todos, apesar de ser um rio de domínio da União, um rio de titularidade constitucional da União, lá se sentam representantes da União, representantes dos estados envolvidos, pensando no caso de São Francisco, na verdade todos os comitês criados no âmbito federal envolvem mais de um estado, representantes daqueles estados e representantes dos municípios abrangidos.
Então, os comitês são órgãos complexos, são órgãos grandes, até para abranger toda essa composição, mas com essa característica, que eu acho fantástica, que é de ser composto, na sua maioria, por não governo. Uhum. E como toda solução desse tipo, tudo é mais difícil. Conversar é mais difícil, negociar é mais difícil. Dadas as proporções. Dadas as proporções, dada a variedade dos acordos. Mas uma coisa que é impressionante é participar desse processo e ver o grau de compromisso que as pessoas assumem nesse processo. Nós temos alguns casos, por exemplo, lá no Comitê da Bacia do Paraíba do Sul, no CEIVAP, que é o mais antigo dos comitês federais, e Paraíba do Sul pega São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, de usuários de recursos hídricos, né? Talvez, eu não sei se ainda é hoje, imagino que seja o maior usuário individualmente considerado dessa bacia, uma grande indústria, uma indústria tradicional e na história até do Brasil, que suscitou ao longo do processo uma série de questões, restrições, quando estabeleceu o pagamento pelo uso de recursos hídricos. Mas o interessante é o seguinte, essa indústria, que tinha assento no comitê, como representação da indústria em geral, ela nunca brigou com o comitê. Ela foi a juízo contra o governo federal, foi a juízo até contra a ANA, né? Mas o que ela sentou no comitê e combinou e acordou, ela cumpriu, mesmo quando aquilo importasse algum grau de restrição a ela. Claro que ela pondera para arrumar, para ganhar tempo, mas é muito interessante esse processo de como é que as pessoas se sentem envolvidas. Ou seja, você senta lá, hora você perde, hora você ganha, mas você tem um compromisso. Bem, professor, temos aqui algumas indicações de literatura que o senhor nos traz, e eu gostaria que o senhor comentasse. Bom, vamos começar. O senhor quer começar por esse? Isso, só para criar aqui uma lógica histórica. Vamos então. Saneamento básico, esse. O professor Alaor Café, filho, autor desse livro, professor titular da USP e secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é possivelmente uma das pessoas que há mais tempo lida com essa temática, né, no direito brasileiro. Esse não é o único livro dele, mas é um livro extremamente interessante porque condensa pareceres por ele oferecidos ou a poderes públicos, ou a particulares, ou a prestadores de saneamento, e faz um estudo profundamente detalhado, recuperando, nos diversos pareceres que constam desse livro, recuperando o histórico do saneamento e recuperando a discussão em torno da chamada titularidade da prestação do serviço de saneamento. Claro que ele toma algumas posições aqui, já tive a oportunidade, inclusive, de mais uma oportunidade de discutir pessoalmente com ele esse assunto. Ele toma algumas posições que não coincidem com a minha, mas é uma obra fundamental para quem quer conhecer como é que nós chegamos aonde estamos hoje em matéria da legislação e das controvérsias sobre o saneamento. Saneamento básico, concessões, permissões e convênios públicos. Bom, temos aqui mais um que é saneamento básico também, estudos e pareceres à luz da Lei 11.445 de 2007. Um livro surgido logo depois da lei, algumas obras surgidas logo depois da lei, eu pessoalmente fiz algumas restrições a ela, pareciam muito superficiais, mas essa obra, organizada até por duas pessoas que não tinham grande engajamento prévio no setor, duas professoras de Minas Gerais, reuniu um conjunto de pareceres, de análise extremamente interessante quanto à dissecação da lei. Não é um comentário artigo por artigo, mas é um conjunto de pareceres que permite uma compreensão extremamente boa sobre o sistema geral da Lei Diretriz Nacional de Saneamento Básico, da Lei 11.445 de 2007. Bom, esse outro que o senhor nos traz aqui, regulação, normatização da prestação de serviços de água e esgoto, volume 2. É um livro basicamente técnico, né? Reúne um conjunto de normas, né? Mais do que, ele praticamente não tem nenhuma consideração doutrinária, aprofundamento, mas é um livro organizado pela Associação Brasileira das Agências de Regulação, a ABAR, né? Em parceria aí com a Agência de Regulação do Estado do Ceará, de Água e Esgoto do Ceará, e reuniu aí todas as posições existentes à época, e eles têm uma atualização no site da ABAR também muito interessante, é isso, toda a legislação sobre regulação de águas e saneamento adotada nos diversos estados brasileiros. Então, uma obra extremamente interessante para quem quer realmente entrar no operacional, no detalhe, na pragmática da regulação desse assunto no Brasil.
Bem, o senhor nos traz aqui também uma revista, Sanear, a revista do saneamento básico. A revista Sanear é uma edição tradicional da AESB, da Associação das Empresas Estaduais de Saneamento Básico. Como toda revista setorial, né, tem um foco mais voltado às suas associadas, à sua atividade, tem uma linha de visão também própria a essa linha de atividade, mas é uma revista que, desde o ponto de vista de trazer informações, mesmo ao iniciante no assunto, em torno da legislação, das questões que estão postas, seja das questões técnicas, seja dos avanços técnicos, seja das questões institucionais que estão postas, é extremamente interessante, periodicidade mensal, então ela está sempre a par. E, em particular, essa revista eu queria destacar, até a página que está dobrada, toda a revista há um artigo, né, basicamente informativo, né, na outra página, basicamente informativo, muito mais informativo do que pode abrir aí a dobra, muito mais informativo do que propriamente opinativo, da doutora Elizabeth Góes, que é consultora jurídica dessa entidade, mas, sobretudo, é alguém que participou em todo o processo de discussão, de elaboração da lei, uma profunda conhecedora da legislação, acompanha todos os desdobramentos. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Rodrigo Pereira de Mello, que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça Direito e Saneamento Básico, aliás, do saneamento, desculpa, não tem o básico, né, no título do curso, e quero aqui agradecê-lo pelos esclarecimentos aqui no Saber Direito Debate. Lembro a você que o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça, no YouTube, no endereço www.youtube.com/saberdireito-debate. E você também pode participar do programa enviando a sua sugestão, o seu comentário para saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.